Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre desafios da cidadania no Brasil e para isso convidamos aqui Paulo Eduardo Arantes, né, um reconhecido professor, principalmente na área de filosofia, da USP de São Paulo. Bem-vindo, professor Paulo Eduardo, uma alegria estar entrevistando você hoje, né? E esse tema também é bastante importante. Eu gostaria de iniciar perguntando que pontos você acentuaria no surgimento desses movimentos políticos, principalmente dos extremismos, negacionismos, e a gente fala até da extrema-direita, principalmente, que aconteceu no mundo, mas no caso do Brasil, com tanta força, um pouquinho assim da sua avaliação do surgimento disso, já que a gente fala de cidadania, né? E aí essa conexão, o que acontece aí na cidadania com esses tipos de movimentos, assim como o Brasil vivenciou e ainda vivencia nesses últimos anos agora. Ok, vamos lá. Bom, boa tarde, obrigado, Marcelo, pelo convite. O surgimento da extrema-direita no Brasil, que a gente costuma chamar de bolsonarista, para o bolsonarismo para personificar a principal liderança que emergiu, e essa liderança ela é muito específica e ela precisa ser uma liderança carismática e popular. Essa é uma característica, né? Por isso será muito difícil derrotá-lo. Só o Lula, justamente por ser carismático e popular, conseguiu vencer nessas condições excepcionais que nós conhecemos, dado, digamos, a magnitude do poder que ele tinha que enfrentar, que é das Forças Armadas até o aparelhamento do Estado, financiamentos espúrios do agronegócio até o big business, todos estavam contra ele, e mesmo assim conseguiu, eu acho que eu considero isso um milagre, não sei se ele vai se repetir. E, bom, há características brasileiras digamos, o surgimento dessa extrema-direita, que é uma novidade absoluta no Brasil. Não dá para comparar com Plínio Salgado, com o integralismo nos anos 30, é uma coisa completamente diferente, o contexto mundial era outro. E, inclusive, o Plínio Salgado, todo mundo faz essa comparação com o integralismo, é bom lembrar que o Plínio Salgado, perto do Bolsonaro, mas não só perto do Bolsonaro, perto da média brasileira, era um intelectual, era um escritor e havia participado, pelo seu lado, digamos assim, verde-amarelista, como ele dizia, nacionalista, do movimento moderno brasileiro. Portanto, ele fazia parte da inteligência brasileira, da inteligência brasileira. E nada a ver portanto, digamos, com a truculência, o primarismo, o obscurantismo, a violência que caracteriza a liderança bolsonarista ou a extrema-direita brasileira contemporânea. Bom, então, descartado esse antecedente histórico, nós temos que olhar também para o cenário internacional. Nós não somos o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, embora seja uma novidade absoluta, não é uma jabuticaba. Ela nasceu num contexto internacional, digamos, convencionalmente deflagrado pela crise americana dos subprimes de 2008, que produziu uma espécie, graças à crise econômica e digamos, a escroquerie que foi, porque se despossuiu milhões e milhões de pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, provocou uma devastação social e econômica inédita, pelo menos só comparável à grande crise de 29. Com isso, desestabilizou as grandes estruturas sociais e propiciou a eclosão da extrema-direita no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Começou com o Brexit, depois foi com o Trump, tudo isso em 2016, e precedido antes por uma grande crise que, de certa maneira, despertou os ímpetos mais violentos da extrema-direita, que está sempre adormecido na sociedade, ela é residual, mas foi massificando aqui, foi a crise da imigração.
em princípio, com as mudanças climáticas, o desemprego, a fome, isso, a guerra na Síria, e que provocou uma avalanche na Europa, e isso teve a resposta clássica da direita, e depois da extrema-direita, que é fechar-se, fechar as fronteiras e encontrar o demônio da vez, que é o imigrante, que é responsabilizado por tudo. Isso propiciou, digamos, a ascensão de grandes líderes, de lideranças de extrema direita em toda a Europa, não só na tradicional Itália, dado o seu passado fascista que nunca desapareceu, até a Hungria do Orbán, mas sobretudo na Escandinávia. Nós não imaginávamos que pudesse haver extrema direita na Escandinávia. Embora haja também um precedente histórico, que foi a Noruega ocupada pelos nazistas e que aderiu o ocupante. Foi um regime nazista na Noruega durante a guerra, nós não podemos esquecer disso. E na Suécia, a Suécia que foi neutra durante a Segunda Guerra Mundial, havia simpatias muito claras pelo Terceiro Reich, de modo que há esses precedentes todos nessa eclosão da extrema-direita europeia, e na americana nem se fala. Na americana nem se fala. Até 41, os americanos não detestavam assim o Terceiro Reich, pelo contrário, continuavam fazendo negócios com o Terceiro Reich. Inclusive, a IBM é famosa por ter, de certa maneira, programado os Olerites, que ajudaram na administração dos campos de concentração. Eles só entraram na guerra por razões geopolíticas, não por razões humanitárias, para defender a democracia, isso é conversa fiada, porque não queriam que a Alemanha, destruindo a União Soviética, transformasse a Europa numa fortaleza, por assim dizer, econômico-militar, que os desafiasse, acuasse a Inglaterra e assim por diante. De modo que há todo esse panorama internacional, mas no Brasil, em particular, o Bolsonaro também, digamos, o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, se deve a um conjunto de circunstâncias que se apresentaram naquele momento, que foi, em primeiro lugar, o pano de fundo, então não podemos esquecer, é o seguinte, que a sociedade brasileira tem se tornado cada vez mais conservadora, mesmo depois do fim da ditadura. Ela rejeitou com veemência a primeira candidatura Lula em 1989, elegeu um populista, só que era um populista da elite, que era o Collor, que foi empichado, mas foi empichado pela própria elite. Nós fomos para a rua, mas achamos que nós havíamos empichado o Collor, não foi verdade. Foi o parlamento, foi uma articulação parlamentar. Então, desde aquele momento, digamos, o sapo barbudo já era um sapo barbudo para boa parte da sociedade brasileira, e, de certa maneira, que saiu mais conservadora depois dos 20 anos de ditadura. Nós imaginamos que os diretas já era uma espécie de expressão democrática, mas não era. Todo mundo queria votar para o presidente, mas foi competentemente manipulada por elites lideradas pelo Tancredo Neves para provocar o colégio eleitoral. De modo que, já naquele tempo, nos anos 80, que para nós foi uma revolução quase que uma espécie de revolução democrática, com a formação dos grandes movimentos sociais, fundação do PT, fundação da CUT, assim, nós achávamos que tínhamos dado a volta por cima e que a sociedade brasileira finalmente tirava o pé da cova e progredia no sentido social, intelectual, cultural e assim por diante, o que é verdade, houve um progresso, essas formações sociais foram um progresso considerável, mas, e com isso, eles taparam o sol do conservadorismo brasileiro que estava crescendo, tanto é que uma das teses, como, por exemplo, a do professor André Singer, meu colega aqui na Universidade de São Paulo, sobre o surgimento do lulismo, ele acentua o fato de que o lulismo é fruto de um pacto conservador, que ultrapassa o PT, mesmo a linha mais à esquerda do PT, ultrapassa de longe o PT, é um pacto conservador de um subproletariado, a expressão que ele usa, com um líder carismático que em troca de melhorias, digamos, materiais no acesso a um pouco de Estado social, melhoria do salário mínimo e assim por diante, em troca disso, ganhou a garantia de que não haveria nenhuma perturbação da ordem, nenhuma reforma social em profundidade que pudesse alterar a ordem estabelecida, porque atavicamente o povo brasileiro sabe muito bem que quando há um estremecimento social, os primeiros a arcar com a consequência disso é lá embaixo. Não é a elite, é lá embaixo que se sofre com isso e, portanto, era necessário ir devagar com a Andor.
E foi esse pacto, é um pacto conservador que o Lula fez, inclusive com o apoio dos partidos de centro-direita, dito, naquela época não se usava a palavra centrão, mas era o centrão, ele foi o primeiro a fazer um pacto com o centrão, com os partidos fisiológicos e, sobretudo, com as igrejas pentecostais. De modo que o edifício que iria abalar a sociedade brasileira mais adiante já havia sido montado primeiro com, digamos, o neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, que concedeu, por assim dizer, carta branca ao mercado com as privatizações. E foi reforçado socialmente pelo pacto conservador de governabilidade que o Lula foi obrigado a fazer para poder se manter no poder. Saiu 2 mandatos depois com 80% de popularidade, que é um fato inédito, mas esse 80% de popularidade não deve ser confundido com 80% de politização. Pelo contrário, era uma sociedade que o apoiava maciçamente, porém conservadora. Uma sociedade que tinha metade do seu, boa parte do seu eleitorado na mão de pastores, por assim dizer, digamos, eu não diria delinquentes, só os grandes pastores, mas havia, digamos, um certo conservadorismo mais acentuado e mais agressivo. Isso saiu, digamos, teve 80% de aprovação. Veio a reeleição da Dilma, a direita achava que seria a vez dela, que a alternância seria garantida, e perdeu a eleição por pouco. E aí começou, digamos, a grande reviravolta no cenário político brasileiro, que foi a contestação da eleição da Dilma pelos tucanos, encabeçados pelo Aécio Neves, que depois disse que era apenas para encher a paciência do PT, mas foi a primeira vez que, digamos, desde que houve a redemocratização, fim da ditadura, que um perdedor de uma eleição legítima, sem fraude, algo que não se pode falar nisso, não reconheceu a derrota. E, ao não reconhecer a derrota, abriu a porta para o impeachment. Isto é, incentivou o impeachment para reaver o poder que havia perdido nas urnas. E, com isso, abriu a porta do inferno. Abriu a porta do inferno e um certo capitão, que de bobo não tinha nada, vivia no baixo clero de rachadinhas, percebeu que agora chegaria, disse ele, agora chegaria, é a minha vez. É a minha vez, e na declaração do voto de impeachment dele, que é aquela coisa sórdida e infame, aquela declaração de voto dele, foi uma declaração programática. A partir dessa declaração programática, ele começou a trabalhar as bases desse conservadorismo, que incluía a percepção de que a sociedade brasileira, a dita Nova República, já estava, não diria em frangalhos, mas estava, digamos, sendo corroída por dentro, isto é, com as periferias se desintegrando e sendo tomadas, inclusive, pelas facções do crime organizado, o narcotráfico, as periferias cariocas, sobretudo, na São Paulo, em menor grau, começaram a entrar em guerra. Então, houve uma espécie de defasagem, um descompasso entre, digamos, o avanço que se imaginava da cidadania em nome da Constituição de 88, em Brasília, aí nos grandes centros urbanos, no miolo dos centros urbanos, sem prestar atenção que as periferias, por sua vez, estavam em guerra. E essa guerra, não só com a polícia, mas essa guerra também devido digamos, ao despotismo das organizações criminosas que extraíam lucros também, não só do comércio de substâncias ilícitas, mas também da extorsão das periferias, não percebeu que essas periferias conflagradas estavam gerando alguma coisa inédita. E nós só percebemos lá, nós em cima, nós universitários, professores, pesquisadores, sociólogos, assim por diante, quando apareceu esse fenômeno cultural chamado rap e MC Racionais, cuja poesia ou cujas rimas do rap cantavam, no sentido homérico do termo, esta guerra que estava sendo travada nas grandes regiões urbanas brasileiras. E esse é o caldo de cultura, é o caldo social que foi produzindo uma liderança como Bolsonaro, que foi se aproveitando e, num determinado momento, aprofundou-se a divisão social, econômica, política do país e, digamos, os poderes que realmente comandam esse país, que vão dos militares até o grande poder financeiro e o agronegócio, descobriram
juntamente com a cumplicidade ativa do judiciário, para não falar do parlamento, descobriram que havia só uma pessoa capaz de fazer com que aquela virada de mesa do senhor Aécio Neves funcionasse para valer por via eleitoral, sem impeachment, que ganhasse legitimamente no voto, e escolheram o candidato que seria capaz dessa façanha, que foi o Bolsonaro. E com isso, manobrou-se todos os pauzinhos, do judiciário até os tweets de ameaças militares, mais o apoio da grande mídia, que continuou na sua pregação antipopular, antissocial, desde o início da nova República, e contou com o apoio do judiciário para tirar o candidato favorito das eleições, tirar do páreo, e culminou com a prisão do Lula. Nesse momento, o Bolsonaro tinha o campo aberto à sua frente e ele aprofundou o seu programa, um programa, ao mesmo tempo, punitivista, antissocial e pró-mercado, no sentido mais selvagem do termo, que é, eu Certo, acho, característica desta ascensão. certo. Tivemos uma verdadeira aula aí, mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos aí conversando esses desafios da cidadania no Brasil, professor Paulo Eduardo Arantes, da USP. Voltamos já já. Estamos de volta ao programa Realidades, conversando hoje desafios da cidadania no Brasil. Temos a honra de receber o professor Paulo Eduardo Arantes, né, uma grande autoridade aí na área, principalmente da filosofia, todos esses temas afins, conversando esse tema importante aí com a gente. Eu gostaria de trazer para ele a importância da filosofia, principalmente da própria academia, né? Na própria, aí temos a ciência, ciências sociais, principalmente a filosofia, ciências sociais, ciências humanas, nessa questão aí que a gente fala de cidadania, consciência crítica, né? Bom, já que você fez uma pergunta, digamos assim, um pouquinho corporativa, porque você falou em filosofia, e eu sou professor de filosofia desde 1968, quando eu me tornei professor na USP, você imagina, tem tempo nisso, mas eu não esqueci a lição, a principal lição dos professores, no caso franceses. Nós somos fruto, o nosso departamento de filosofia foi fundado, de certa maneira, fundado por brasileiros, é claro, duas cadeiras brasileiras, mas com forte apoio dos professores franceses que vinham em missão desde a fundação da Universidade de São Paulo, no fim dos anos 30. E era um cargo comissionado pelo Ministério, não da Cultura, mas o Ministério das Relações Exteriores francês. Fazia parte, era uma espécie de trabalho de extensão da cultura francesa. Aparentemente, não há coisa mais colonial do que essa. Nós somos colonizados, digamos, pela filosofia universitária francesa, e eu não me arrependo. Uma colonização que deu no contrário. Ela não nos colonizou, ela nos desprovincianizou. E dos ensinamentos desses professores franceses, pelo qual eu sempre me pautei, diz mais ou menos o seguinte, trocando em miúdos, eu diria o seguinte: o ensino da filosofia, mas o cultivo da filosofia, o estudo da filosofia, lidar com a filosofia, lidar com os grandes textos e grandes problemas da filosofia clássica ocidental, desde os gregos, a filosofia oriental, a africana, a ameríndia, nunca esteve no nosso radar por razões históricas que não vem ao caso explicar. Nós éramos necessariamente obrigados a estudar filosofia de Platão até os contemporâneos europeus. Mas esses mestres franceses, que eram todos, vejam só, na sua maioria absoluta, no caso da filosofia, eram todos de esquerda, eram todos oriundos ou filhos, ou eram veteranos do Front Populaire francês de 1936, portanto, eram todos antifascistas. E vinham para o Brasil porque o Brasil era um cargo bem remunerado e aqui eles poderiam preparar as suas respectivas teses quando voltassem para a França. E, nesse meio tempo, nos ensinavam a lidar com os grandes textos e problemas filosóficos. E a lição deles era a seguinte: se nós estudarmos, seja a história da filosofia clássica dos gregos aos nossos dias, seja os grandes problemas filosóficos da filosofia da ciência até a filosofia moral, através dos textos clássicos, nunca usar só bibliografia secundária, sempre ir diretamente aos textos, e contemplando o espetáculo, contemplando no sentido estrutural, vendo como funciona
o pensamento de uma mente poderosa como um Aristóteles, ou como um Spinoza, ou como um Descartes, ou como um Kant, vendo essas pessoas pensarem, fazendo uso da razão, há uma espécie de educação do discernimento e, portanto, uma capacidade de separar o verdadeiro do falso e de argumentar em consequência, jamais dogmatizar. Nunca se tomar, digamos, uma filosofia pelo seu valor de face, mas ver como é que ela funciona, como é que se dá a engenharia interna dela, como é que se dá a arquitetura interna, a argumentação equivale, não a tese final que resulta. Você pode concordar ou discordar dessa tese, mas você tem que aprender como o grande filósofo chegou a essa conclusão. E ao acompanhá-lo nesse raciocínio, nesse percurso, você, ao mesmo tempo, vai educando o seu espírito diante de um espetáculo, como ouvir música. Não importa o tema musical, importa a construção musical do compositor. E ao afiar o seu espírito, tentando entender como se chegou àquela conclusão, que geralmente é uma conclusão racional, portanto, é uma argumentação, é um discurso argumentado, racional, dos grandes filósofos clássicos, você vai formando criticamente o seu espírito, e formando num sentido que você não percebe imediatamente o alcance dele, mas também num sentido social e político. Eles chegaram à seguinte conclusão: no momento em que você, por mais abstruso que seja o filósofo, ou o problema que você está descascando em aula com a ajuda de um professor, que é apenas um auxiliar para você penetrar naquele livro clássico, no momento em que você produz, que você acompanha esse raciocínio, que você vê um pensamento funcionando, o espetáculo de alguém pensando com consequência, forma o seu espírito de uma maneira tal que ele se torna incompatível com a realidade social iníqua, no caso do Brasil, no qual você está vivendo, e poderia ser a França, ou poderia ser a Itália, ou assim por diante, porque a sociedade pressiona o indivíduo em todos os sentidos, e ela, num certo sentido, é injusta, e há um sentido de exploração nisso. De modo que eles costumavam dizer o seguinte: eles e os seus discípulos brasileiros mais próximos, como João Cruz Costa, depois o Antônio Cândido, que foi aluno desses professores franceses, se você entende bem o funcionamento do filósofo alemão mais abstruso do início do século XIX, seguramente no fim desse processo, o seu espírito e a sua sensibilidade social será incompatível com a miséria pasmosa em que vive a sociedade brasileira. Aquilo é, digamos, é uma espécie de insulto à razão. Portanto, a razão traz em si mesma uma espécie de inspiração emancipatória. E é isso que nós aprendemos quando, nessa atividade a mais inocente possível, que é ler um texto de filosofia, e que nós vemos uma grande cabeça funcionando. Isso, digamos, é a contribuição da filosofia, espírito crítico, ao mesmo tempo intelectual, social e político, sem ser doutrinação. O mesmo um filósofo conservador, uma grande parte da filosofia europeia é conservadora, mesmo um filósofo conservador, quando ele pensa rigorosamente, esse rigor conceitual ele tem alguma coisa de incompatibilidade com, eu repito, com a iniquidade social. Daí forma um espírito crítico e, portanto, a principal missão da filosofia era a formação do espírito crítico, de modo que a extrema-direita brasileira, quando visou as universidades, visou o alvo certo. Era esse ovo que tinha que ser matado na carne, tinha que ser, digamos, morto na casca antes que pudesse prosperar, e eles foram com tudo para cima das universidades, com conhecimento de causa. Certo. Nesses últimos, temos 3 minutos e meio aqui. A sua mensagem final, em termos aí, pensando nessa questão da cidadania, aprimoramento da cidadania no Brasil. Duas coisas fundamentais. Eu acho a primeira, a cidadania, digamos, como dizia o Betinho, o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, quem tem fome, você não pode fazer cursinhos populares de filosofia ou de esclarecimento social. Você tem que matar essa fome. E numa sociedade capitalista como a brasileira, só se mata a fome através do assalariamento. E, portanto, você tem que gerar empregos e renda. As pessoas precisam sair da situação de miséria extrema e diminuir um pouco a desigualdade na base da pirâmide. Isso é a primeira providência para que alguém possa respirar
tomar consciência dos seus direitos e se considerar um cidadão de parte inteira, o que lhe é assegurado, pelo menos na letra e no espírito da Constituição brasileira, mesmo que ela possa ser, em determinados momentos, inócua, seja letra morta. Essa é a primeira condição. Por isso, é uma questão de vida e morte para qualquer governo que tenha alguma sensibilidade social providenciar esse alívio material na vida das pessoas lá embaixo que tem pressa para se tornar no caminho cidadão. Se uma vez isso posto, eu acho que, faltando novamente, sem ser corporativo, mas já sendo um pouco, eu acho que o esclarecimento social através da cultura, do cultivo do espírito crítico que se dá na escola, e na escola laica, na escola como nós a entendemos, desde digamos, do espírito crítico do século XVIII, isto é, há uma espécie de ilustração que resgata a sensação de pertencer a uma comunidade com direitos iguais e, portanto, cidadã, ela passa a ser fundamental. E, novamente, eu acho que um governo que, assim, na Bacia das Almas, conseguiu nos livrar de um segundo mandato, que seria o segundo mandato do terror, aí sim seria o fim da nossa sociedade, está fazendo a coisa certa ao tentar, com os meios possíveis, reabilitar e preservar do apetite fisiológico essas instituições de pesquisa, de ensino, como a universidade, o centro de pesquisa e por aí afora, que garantam a sobrevivência desse espírito crítico. Enquanto houver espírito crítico, há uma esperança para que cidadãos apareçam. Cidadãos é aquele que exerce de maneira combativa os seus direitos. Certo. Muito bom, foi uma verdadeira aula, né? Agradecemos muito. Eu sou professor, então Isso. eu não faço isso na vida. É, Não só faço isso na vida. muito bom, né? Professor Paulo Eduardo Arantes, da Universidade de São Paulo, professor emérito, né? Reconhecido aí Eu não na sou emérito, eu sou sênior. Emérito eu não Sênior, sou. professor sênior, Emérito é uma homenagem que se presta, é apenas um título honorífico, não é carreira. professor sênior da USP. Agradecemos muito a sua presença. Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.